Descubra o conto emocionante de Isadora Martinez, uma enfermeira talentosa, cuja vida desmorona depois de ser acusada de negligência injusta. Quando ela se retira para a tia e a fazenda de tio para curar, ela encontra Heitor Santos, um treinador de cavalos com seu próprio passado doloroso. E juntos, eles encontram cura inesperada através de um potro ferido chamado Cobre. Uma bela jornada de redenção, segundas chances e encontrar amor em lugares quebrados. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O corredor do hospital zumbiu com sussurros enquanto Isadora Martinez passava por seus ex-colegas. Com apenas 25 anos, ela já havia experimentado trauma suficiente para durar a vida inteira. O uniforme de sua enfermeira branca, uma vez usada com orgulho, agora parecia um macacão de prisão enquanto ela caminhava para o escritório do diretor. "Todo mundo está olhando para mim", ela murmurou baixinho, apertando sua carta de demissão, firmemente na mão. 3 meses atrás, Isadora era a estrela em ascensão do Metropolitan Private Hospital. Dedicada, qualificada e compassiva, ela ganhou o respeito de médicos e pacientes. Mas isso foi antes do caso de Henderson, antes que tudo se desfez. A memória daquela noite ainda a assombrava. Henderson, um paciente cardíaco de 62 anos, morreu sob seus cuidados. Embora a investigação tenha provado que ela seguiu todos os protocolos corretamente, as acusações de negligência da família rica se espalharam pelo hospital como um incêndio. Mesmo depois de ser oficialmente liberado, o dano foi causado. Sua reputação estava em frangalhos. Dr. Phillips, diretor do hospital, olhou para cima de sua mesa quando entrou em seu escritório. "Isadora, por favor, sente-se", disse ele, gesticulando para a cadeira em frente a ele. Sua expressão era uma mistura de pena e desconforto. "Ouvi dizer que você queria me ver." Isadora colocou o envelope em sua mesa. "Minha carta de demissão, com vigência imediatamente. Isso é necessário?" "O conselho o limpou de todas as irregularidades", disse Phillips, não tocando no envelope. "Dê tempo, as pessoas vão esquecer." Isadora balançou a cabeça, lágrimas ameaçando derramar. "Eles não esquecem, e nem eu. Eu não posso trabalhar onde ninguém confia mais em mim." Quando ela saiu do escritório, seu telefone tocou. Era sua mãe. Isadora hesitou antes de responder. "Você está realmente deixando o seu trabalho?" Sua mãe exigiu sem nem dizer olá. "Seu pai e eu não pagamos pela escola de enfermagem para que você pudesse jogar tudo fora de um erro." "Não foi um erro, mãe. Fui liberado", respondeu Isadora, sua voz tensa. "E sim, estou desistindo." "Então não espere apoio de nós. Você precisa enfrentar seus problemas, não fugir deles." A ligação terminou abruptamente, deixando Isadora em pé sozinha no estacionamento do hospital, sentindo-se mais isolado do que nunca. De volta ao seu pequeno apartamento, Isadora estava sentada na beira da cama, cercada por caixas meio embaladas. As paredes que antes se sentiram aconchegantes agora pareciam se aproximar dela. Toda vez que ela checava as mídias sociais, outro velho amigo a deixava de seguir. Até a colega de quarto dela se mudou, alegando que precisava de espaço. Isadora pegou uma foto emoldurada de seus pais, imaginando como eles poderiam acreditar tão facilmente o pior da própria filha. Ao lado, havia uma foto dela com sua tia e tio em sua fazenda, durante sua última visita há 5 anos. Tio Robert e tia Marta sempre foram diferentes dos pais dela. Enquanto sua mãe e pai pressionavam por perfeição e status, sua tia e tio valorizavam a simplicidade e a bondade. Sua fazenda em Oakwood Valley, a 3 horas da cidade, havia sido seu santuário de infância durante as férias de verão. Antes que ela pudesse adivinhar, Isadora pegou seu telefone e disputou o número de sua tia. "Tia Marta? É Isadora", disse ela quando sua tia respondeu. "Eu queria saber, sua oferta ainda está aberta? Posso ficar na fazenda por um tempo?" 2 dias depois, o antigo sedã de Isadora bateu ao longo da estrada de terra, levando-a à tia e na fazenda do tio. O outono pintou o campo em tons de laranja e ouro. Como ela aprovou aquela grande casa de fazenda branca, com sua varanda, ela sentiu um peso levantando os ombros. A tia Marta correu para encontrá-la, estendidas com os braços.
Gordura e quente, com cabelos grisalhos enfiados em um coque bagunçado, ela envolveu Isadora em um abraço que cheirava a canela e conforto. "Oh, olhe para você", disse ela, segurando Isadora no comprimento do braço. "Você é muito magro, mas vamos consertar isso." Tio Robert apareceu atrás de sua esposa. Alto e desgastado por anos trabalhando ao ar livre, ele deu a Isadora um abraço mais suave. "É bom tê-lo aqui, garoto. Não se importe com sua tia. Ela acha que todo mundo precisa de engordando." Dentro da fazenda, tudo era como Isadora. Lembra? Colchas feitas à mão, envoltas em móveis confortáveis, o perfume de pão fresco e fotos de família que cobrem todas as superfícies. Um fogo estalou na lareira de pedra, lutando contra o frio do outono. Durante o jantar, Isadora escolheu sua comida enquanto sua tia e tio evitavam cuidadosamente mencionar o escândalo ou seus pais. Em vez disso, eles conversaram sobre a vida agrícola, o novo sistema de irrigação, a colheita de maçã deste ano e os cavalos que eles criaram e treinaram. "Temos 8 cavalos agora", explicou o tio Robert. 5 éguas, 2 cascos e um garanhão. "Júpiter, esse é o nosso garanhão. Apenas originou um potro há 3 dias, lindo pequeno potro." "Isso é maravilhoso", disse Isadora, tentando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Lembro-me do quanto eu amava os cavalos quando criança." "Bem, seu quarto está pronto no andar de cima", disse tia Marta, percebendo a exaustão de Isadora. "O mesmo que você usou durante suas visitas de verão. Teremos tempo de sobra para recuperar o atraso amanhã." Naquela noite, em seu quarto de infância sob uma colcha artesanal, Isadora dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, Isadora acordou com o som de galos cantando e o cheiro de cerveja de café. Após meses de turnos hospitalares e ruído da cidade, os sons da fazenda pareciam estranhos e reconfortantes. Ela puxou jeans e um suéter e desceu as escadas. "Bom dia, Sol", tia Marta cumprimentou, colocando um prato de panquecas na mesa. "Seu tio já está nos estábulos. Houve alguma comoção com o novo potro ontem à noite?" Isadora perguntou. "Está tudo bem?" O rosto da tia Marta nublou. O pequeno caiu uma queda, ficou assustado com alguma coisa e caiu em sua barraca. Seu tio esteve a maior parte da noite com ele. Após o café da manhã, Isadora puxou suas botas e seguiu em direção aos estábulos. O ar nítido do outono encheu os pulmões enquanto caminhava pelo caminho bem usado. Ela podia ouvir o nisso-bote de cavalos antes mesmo de entrar na grande estrutura de madeira. No interior, o estábulo estava quente e cheirava a feno e cavalos. O tio Robert ficou em uma das barracas, as costas para ela, falando em tons baixos a alguém que Isadora não podia ver. "Quão ruim é?" Uma voz profunda perguntou. "Não o tio dela." "Pá o suficiente", o tio Robert respondeu. "Ele pode não fazer isso. A perna está bastante acertada e está se recusando a amamentar." Isadora limpou a garganta e os 2 homens se viraram. Ao lado de seu tio estava um estranho de volta e de ombros largos, com cabelos escuros e olhos sérios. Ele usava uma jaqueta, de couro bem usada, e tinha as mãos calejadas de alguém que trabalhava com eles para viver. "Isadora", seu tio exclamou, "venha conhecer Heitor Santos. Ele é meu parceiro de negócios na operação de criação." O homem, Heitor, a ganha um aceno rápido, mas não sorri. Havia algo fechado nele, uma distância em seus olhos que fazia Isadora pensar que ele carregava seus próprios encargos. "Prazer em conhecê-lo", disse ela educadamente. "Minha tia mencionou que havia um problema com o novo potro." O tio Robert suspirou, se afastando para que Isadora pudesse ver a barraca. Em uma cama de palha fresca havia um pequeno potro de cor de cobre. Suas pernas finas foram dobradas desajeitadamente. E até para o olho não treinado, Isadora podia ver que um deles estava inchado. A respiração do pequeno cavalo foi rápida, seus olhos embotados de dor. "O que aconteceu?" ela perguntou. Os instintos de sua enfermeira entrando em ação, enquanto ela se ajoelhava ao lado do potro. "Ficou assustado durante a noite", explicou seu tio. "Encontrei-o esta manhã com a perna ferida. Ligamos para o veterinário, mas ele está amarrado a uma emergência na fazenda Johnson.
Não estará aqui até o final da tarde. Isadora tocou suavemente o pescoço do potro, sentindo seu rápido pulso. Ele comeu? Heitor falou, sua voz robusta. Mãe está ali, mas ele não vai cuidar. Mau sinal. Isadora olhou para a barraca adjacente, onde uma bela égua castanha andava nervosamente, ocasionalmente olhando para o seu potro. Posso? Isadora perguntou, já escorregando da jaqueta e enrolando as mangas. O tio Robert parecia surpreso, mas assentiu. Tenha cuidado. Ele está com dor e pode atacar. Isadora falou suavemente ao potro, enquanto o examinava cuidadosamente. Anos de enfermagem a ensinaram a se comunicar calma, mesmo quando ela não sentiu. A perna estava definitivamente ferida, possivelmente fraturada. Mas o que mais a preocupava foi a desidratação e a fraqueza do potro. Ele precisa de líquidos, disse ela. E gerenciamento da dor. Você tem algum suprimento que eu poderia usar? Eu era uma enfermeira, acrescentou ela, vendo a expressão cética de Heitor. Era? Ele perguntou, a única palavra carregada de perguntas. Isadora tensa, preparando-se para o julgamento. Sim, foi. Para sua surpresa, Heitor não pressionou mais. Em vez disso, ele assentiu para o tio dela. Robert tem um bom kit médico para os cavalos. Eu vou buscá-lo. Enquanto Heitor se foi, o tio Robert explicou mais sobre o potro. O cobre dele é de seu nome por causa de sua cor. A primeira prole de Júpiter. Tínhamos grandes esperanças para ele. Tive? Isadora questionou, acariciando o pescoço do potro. Bem, com aquela perna, mesmo que ele sobreviva, ele pode não ser bom o suficiente para reproduzir ou andar. Heitor voltou com um grande kit médico. Isadora ficou impressionada com os suprimentos, quase tão boa quanto o que ela tinha no hospital. Trabalhando metodicamente, ela limpou a ferida, aplicou pomada antibiótica e envolveu cuidadosamente a perna. Suas mãos se lembraram do seu propósito, movendo-se com a precisão que já havia recebido elogios. Precisamos fazer-lo hidratado, disse ela. Você tem garrafas para alimentar? Tio Robert assentiu. Para emergências, vou pegar um. Deixada sozinha com Heitor, Isadora sentiu seus olhos nela, enquanto continuava a cuidar do potro. O silêncio entre eles era pesado, mas não totalmente desconfortável. Você é bom nisso, ele finalmente disse. Com animais. Eu sou bom com os pacientes, ela corrigiu, depois acrescentou suavemente. Eu sempre fui. Algo em seu tom deve ter revelado mais do que ela pretendia, porque a expressão de Heitor mudou um pouco. Não tem pena exatamente, mas o reconhecimento, como se ele entendesse o que significava defender seu próprio valor. Quando o tio Robert voltou com a garrafa, Isadora mostrou-lhes como sustentar um pouco o potro para ajudá-lo a beber. Sob seu gentil persuadir, Copper levou sua primeira nutrição do dia. Bem, eu estarei, disse o tio Robert, visivelmente aliviado. Talvez haja esperança para ele, afinal. Isadora passou o resto da manhã no estábulo, vigiando o cobre. Quando o veterinário finalmente chegou, ele confirmou suas suspeitas sobre a fratura, mas ficou impressionada com seus primeiros socorros. Você provavelmente salvou a vida dele, disse o veterinário. As próximas 48 horas serão críticas, mas ele tem uma chance de lutar graças a você. Naquela noite, no jantar, tia Marta não parava de elogiar as habilidades de Isadora. Nosso próprio sussurro de cavalo. Robert disse que até Heitor ficou impressionado, e esse homem nunca fica impressionado com nada. Tio Robert riu. É verdade o suficiente. Heitor tem sido uma dádiva de Deus para o negócio. Nobody conhece os cavalos melhor. Mas ele não é exatamente o tipo amigável. Muita coisa por esse garoto. A curiosidade de Isadora foi despertada. O que você quer dizer? Sua tia e tio trocaram olhares. Não é a nossa história para contar, disse tia Marta gentilmente. Mas vou dizer isso. Algumas pessoas carregam cicatrizes que não aparecem do lado de fora. Essas palavras ficaram com Isadora quando ela voltou ao estábulo mais tarde naquela noite para verificar o cobre. Ela não tinha planejado ir, mas algo a puxou para lá. Talvez a necessidade de ser útil novamente.
de cuidar de algo sem medo de julgamento. O estábulo estava silencioso, exceto o bufo ocasional ou ofício. Uma lanterna pendurou perto da barraca de Copper, lançando um brilho quente. Para sua surpresa, Heitor estava lá, sentado em um fardo de feno ao lado do potro, que parecia estar dormindo pacificamente. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, sua expressão ilegível na luz fraca. Eu não conseguia dormir, explicou. Isadora de repente me sentindo um intruso. Queria verificar ele. Heitor se moveu um pouco, abrindo espaço para ela no fardo do feno. Era um pequeno gesto, mas um convite. Isadora hesitou apenas brevemente antes de se sentar ao lado dele, deixando um espaço cuidadoso entre eles. Ele está melhor, disse Heitor. Tomando água a cada hora, tentou ficar mais cedo. Isso é uma boa notícia, respondeu Isadora, genuinamente, aliviado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando a ascensão suave e a queda da respiração de Cobre. Era estranho, pensou Isadora. Quão confortável o silêncio poderia ser com algumas pessoas, sem pressão para explicar ou se defender. Por que você saiu de enfermagem? Heitor perguntou de repente, sua voz baixa. A pergunta a pegou desprevenida. Isadora endureceu, preparando-se para o interrogatório usual que se seguia sempre que alguém aprendia sobre seu passado. Mas quando ela olhou para Heitor, não havia julgamento nos olhos dele, apenas uma curiosidade tranquila. É uma longa história, disse ela. Eu tenho tempo, ele respondeu, recolocando-se contra a parede estável. Mas apenas se você quiser contar. Isadora respirou fundo, surpresa ao descobrir que, pela primeira vez, ela queria contar a alguém. Não todo o hospital, nem seus pais, decepcionados nem amigos que já haviam decidido que tipo de pessoa ela era. Apenas esse homem quieto, que parecia entender que algumas histórias eram difíceis de contar. Um paciente morreu, ela começou, sua voz mal acima de um sussurro. Não por minha causa. Fui liberado de qualquer irregularidade. Mas sua família era influente. Eles precisavam de alguém para culpar. Heitor assentiu, seus olhos nunca deixando o rosto dela. E todos acreditavam neles em vez de você. Não era uma pergunta, mas uma declaração de entendimento. Naquele momento, algo mudou entre eles. Um reconhecimento de dor compartilhada, embora suas fontes permanecessem não ditas. O cobre se mexeu no sono, emitindo um pequeno som choramingando. Instintivamente, Isadora e Heitor estenderam a mão para acalmá-lo, as mãos deles se encontrando brevemente no pescoço do potro. Em vez de se afastar, eles deixaram suas mãos descansarem lá, conectadas pela pequena vida que ambos estavam tentando salvar. Ele precisa de alguém que acredite nele, disse Heitor suavemente. Alguém que não vai desistir. Isadora não tinha certeza se ele ainda estava falando sobre o potro. Então acho que vou ficar com ele, respondeu ela, desde que ele precisar de mim. Os olhos de Heitor encontraram os dela, segurando uma profundidade de emoção que a assustou. Bom, ele disse simplesmente. Poderíamos usar alguém como você por aqui. Enquanto Isadora voltou para a fazenda mais tarde, o ar frio da noite enchendo seus pulmões, ela percebeu que tinha acabado de ter sua primeira conversa real em meses, uma onde não estava se defendendo ou sendo julgada. E de alguma forma, isso aconteceu com a pessoa mais improvável, um homem quieto e reservado que parecia tão ferido quanto ela. Pela primeira vez desde o caso de Henderson, Isadora sentiu uma pequena faísca de algo que ela pensara ter desaparecido, para sempre. Ter esperança. Na manhã seguinte, Isadora acordou antes do amanhecer. Pela primeira vez em meses, ela não foi atormentada por pesadelos sobre o Sr. Henderson e o hospital. Em vez disso, seus sonhos estavam cheios de cavalos correndo pelos campos de outono, e um par de olhos escuros e compreensivos. Ela se vestiu rapidamente e foi para os estábulos, ansiosos para verificar o cobre. O ar estava nítido e as primeiras dicas de nascer do sol pintaram o céu em tons de rosa e ouro. A fazenda foi pacífica a essa hora, um forte contraste com os movimentados corredores hospitalares que eram seu mundo por tanto tempo. Dentro do estábulo, Isadora encontrou Cobre, acordado e alerta.
O inchaço na perna dele, Hadê, terminou um pouco, e quando ela se aproximou, ele fez uma tentativa fraca de ficar de pé. Fácil lá, pequeno, disse ela, pressionando-o gentilmente de volta. Você precisa descansar essa perna. Ele é teimoso, disse uma voz atrás dela. Como seu pai. Isadora se virou para encontrar Heitor entrando no estábulo, carregando um balde de água e alguns suprimentos médicos. Apesar da hora precoce, ele parecia estar acordado há algum tempo. Seus cabelos escuros estavam úmidos e sua camisa xadrez estava enrolada nas mangas, revelando antebraços fortes marcados com algumas cicatrizes velhas. Bom dia, disse ela, de repente ciente de como ela deve parecer em suas roupas amarradas com o cabelo pressa. Heitor assentiu em saudação. Você está acordado cedo. Não conseguia dormir, queria verificar ele. Ela gesticulou para Cobre, que agora estava acentuado na mão dela. Ele parece melhor. Obrigado a você. Heitor colocou seus suprimentos e se ajoelhou ao lado do potro. Seus movimentos eram confiantes, mas gentis. As ações de um homem que passou a vida em torno dos animais. Robert me disse que você costumava vir aqui quando criança. Todo o verão até o ensino médio, confirmou Isadora, observando enquanto checava o curativo na perna de Copper. Então a faculdade e a escola de enfermagem assumiram o controle. Não voltei há 5 anos. O que fez você vir agora? Não houve julgamento em sua pergunta, apenas curiosidade silenciosa. Isadora hesitou. Eu precisava de um lugar para respirar. Heitor assentiu como se isso explicasse tudo. E talvez tenha acontecido. Eles trabalharam juntos em silêncio companheiro, mudando de ataduras e convencendo-o a pegar um pouco de leite de uma garrafa. Isadora ficou impressionada com o conhecimento e a habilidade de Heitor com cavalos. Suas mãos grandes e calejadas do trabalho agrícola tornaram-se surpreendentemente delicadas ao cuidar do potro ferido. Você já fez isso antes, observou ela. Uma sombra cruzou o rosto de Heitor. Tinha uma fazenda de reprodução uma vez, antes de eu fazer uma parceria com seu tio. Havia algo em seu tom que sugeriu uma história, uma que não estava feliz. Mas antes que Isadora pudesse perguntar, o tio Robert chegou, parecendo satisfeito por encontrar os dois já atendendo a Cobre. Bem, parece que nosso paciente tem a melhor equipe de atendimento no condado, disse ele alegremente. Como ele está? Melhor, respondeu Heitor, tentando ficar de pé, beber bem. Bom, esse é o nosso menino. Tio Robert sorriu para os dois. Isadora, sua tia está pronta para o café da manhã quando terminar aqui. E Heitor, você pode se juntar a nós. Heitor balançou a cabeça. Obrigado, mas tenho que verificar a linha da cerca no Pasto Sul. A tempestade da noite passada pode ter danificado. Eu vou ajudar, ofereceu Isadora, surpreendendo-se tanto quanto os dois homens. Ou seja, se você não se importa com a empresa. Heitor olhou para ela por um longo momento, sua expressão ilegível. Então o canto da boca levantou um pouco, não um sorriso, mas perto. O trabalho da cerca não é fácil. Eu sou mais forte do que olho, ela respondeu, levantando o queixo um pouco. E eu poderia usar o ar fresco. Depois de um café da manhã rápido com sua tia e tio, Isadora mudou para botas de trabalho e uma jaqueta quente. Ela encontrou as ferramentas de carregamento de Heitor em uma antiga caminhonete perto do celeiro. Você tem certeza sobre isso? Ele perguntou quando ela se aproximou. Está frio lá fora e o chão ficará enlameado após a chuva da noite passada. Tenho certeza, disse ela firmemente. Depois de meses sendo tratados como se ela fosse frágil, ou pior, perigosa, o trabalho físico parecia atraente. Eu quero ajudar. O passeio até o Pasto Sul os levou por estradas de terras sinuosas que atravessavam as colinas da fazenda. Isadora assistiu a paisagem passar, impressionada com a diferença de tudo no outono. A última vez que ela esteve aqui foi no verão, e os campos foram exuberantes e verdes. Agora eles estavam de ouro, preparando-se para o sono do inverno. É lindo aqui, disse ela, quebrando o silêncio. Pacífico. Heitor manteve os olhos na estrada. Isso cresce em você, ele admitiu. Demorei um pouco para apreciá-lo.
Há quanto tempo você trabalha com meu tio? Cerca de 3 anos. Depois, ele fez uma pausa. Sua mão está apertando no volante. Depois que eu perdi meu lugar. Ele não elaborou e Isadora não empurrou. Ela reconheceu as paredes que as pessoas construíram em torno de lembranças dolorosas. Ela tinha muitos próprios. A linha da cerca no pasto sul havia sido realmente danificada pela tempestade. Um grande ramo havia caído sobre ele, dobrando o fio e quebrando um dos postes. Heitor estacionou o caminhão nas proximidades e começou a descarregar ferramentas. Vou limpar o galho se você conseguir segurar o fio. Ele instruiu, entregando a ela um par de luvas grossas. Trabalhando lado a lado, eles caíram em um ritmo. O trabalho físico era exatamente o que Isadora precisava. Algo concreto para se concentrar. Um problema que ela poderia realmente consertar. O suor com miçangas na testa, apesar do ar frio, e seus músculos queimaram agradavelmente com o esforço. Heitor trabalhou metodicamente, removendo o poste quebrado e cavando um buraco para o novo. Observando, o Isadora ficou impressionado com sua eficiência. Nenhum movimento desperdiçado, sem palavras desnecessárias. Tudo nele era proposital. Entregue-me esse motorista de postagem, disse ele, apontando para uma ferramenta de heavy metal. Quando Isadora passou para ele, seus dedos escovaram. Ela sentiu uma sacudida de consciência, que não tinha nada a ver com o frio ou o trabalho. Heitor parecia sentir isso também, porque ele olhou de repente, encontrando os olhos dela. Por um momento, nenhum deles se moveu. Então ele pegou a ferramenta, limpando a garganta. Obrigado. Ao meio-dia eles consertaram a cerca e estavam sentados na porta traseira do caminhão, comendo a tia Sandwiches Marta. O sol queimou as nuvens da manhã, aquecendo o ar um pouco. Você é bom nisso, disse Heitor, acenando para a cerca reparada. Não tenho medo de sujar as mãos. Isadora sorriu. Eu cresci ajudando meu pai com reparos domésticos. Antes, ela parou pensando em quão distantes seus pais se tornaram, especialmente desde o incidente do hospital. Antes de quê? Heitor perguntou. Isadora suspirou. Antes de eu decepcioná-los, meus pais queriam que eu fosse médico, não uma enfermeira. Então, quando o incidente aconteceu no hospital, eles... Ela balançou a cabeça. Eles acreditavam no que liam nos jornais, nem pediu meu lado da história. Heitor ficou quieto por um momento. A família pode machucar-lo pior do que estranhos, ele finalmente disse, porque você espera mais deles. Verdade simples de suas palavras atingiu Isadora com força. Ela nunca foi capaz de articular, porque a reação de seus pais a feriu tão profundamente. Sim, ela sussurrou. Exatamente. No caminho de volta à fazenda principal, Isadora se viu assistindo ao perfil de Heitor. A linha forte de sua mandíbula, o leve sulco entre as sobrancelhas que nunca desapareceu, a maneira como seus olhos pareciam estar olhando para algo muito além do caminho pela frente. Ela se perguntou o que aconteceu para colocar essa sombra permanente lá. De volta aos estábulos, eles verificaram o cobre juntos. O potro estava melhorando, até tentando ficar nas 3 boas pernas. Sua mãe observava ansiosamente a partir da próxima barraca, niquendo suavemente sempre que seu bebê fazia um som. Ele é um lutador, observou Heitor. Bom sinal. Sim, ele é, concordou Isadora, acariciando gentilmente o pescoço de cobre. Ele só precisa de alguém para acreditar nele. Quando as palavras deixaram sua boca, ela percebeu que estava ecoando o que Heitor havia dito na noite anterior. Ele também percebeu, porque deu a ela que quase sorriso novamente, um leve amolecimento de sua expressão geralmente severa. Os dias começaram a seguir um padrão. Isadora acordava cedo e seguia para os estábulos para verificar o cobre. Heitor, geralmente, já estava lá, e eles trabalhariam juntos para cuidar do potro. Em seguida, eles enfrentavam as tarefas agrícolas precisavam fazer, fixando cercas, barracas de limpeza, checando os outros cavalos. À tarde, enquanto Heitor trabalhava com Júpiter, o garanhão, Isadora costumava sentar, se com cobre, lendo, para ele de livros que ela emprestava da extensa biblioteca de sua tia. Às vezes, ela cantou suavemente,
as lojas velhas que sua avó a ensinou. Ela não achou que alguém pudesse ouvi-la. Até um dia ela olhou para fim de Heitor parado na porta, observando, com uma expressão que ela não conseguia ler. Desculpe, disse ela envergonhada. Eu não sabia que alguém estava ouvindo. Não. Pare, ele disse calmamente. Ele gosta. O mesmo acontece com os outros cavalos. Isadora sentiu suas bochechas quentes. Minha avó costumava cantar para mim quando eu não conseguia dormir. Eu pensei que poderia ajudar a relaxar o cobre. Heitor assentiu. A música os acalma, meu... Ele hesitou. Alguém que eu conhecia costumava tocar violão nos estábulos. Todos os cavalos ficariam quietos ouvindo. Foi a primeira vez que ele ofereceu qualquer informação pessoal, e Isadora sentiu que era significativa. Quem era? Ela perguntou gentilmente. Quem jogou por eles? A expressão de Heitor fechou. Ninguém importante, disse ele, sua voz de repente distante. Apenas alguém que eu conhecia. Antes que Isadora pudesse responder, ele se virou e se afastou, deixando-a com a sensação distinta de que ela havia tocado acidentalmente uma ferida que não havia curado. Naquela noite, no jantar, Isadora perguntou a ela, tia, sobre o passado de Heitor. Tia Marta trocou um olhar com o tio Robert, antes de responder. Heitor tinha sua própria fazenda de criação, explicou ela, sua voz suave de simpatia. Belo lugar chamado Sunset Haras, cerca de 1 hora daqui. Ele estava noivo de uma garota adorável chamada Helena. Eles estavam planejando o casamento. Quando ela parou olhando para o marido. Tio Robert suspirou. Houve um incêndio. Problema elétrico em um dos estábulos. Helena estava lá dentro tentando salvar os cavalos. Heitor estava na cidade pegando suprimentos. Quando ele voltou, ele balançou a cabeça tristemente. Ela não conseguiu, tia Marta terminou. Nem a maioria dos cavalos. Heitor perdeu tudo naquele dia. Sua noiva, seu sustento, sua casa. Ele se culpou por não estar lá. Isadora sentiu um peso frio se acalmar no peito. Quando foi isso? 3 anos atrás, disse o tio Robert. Ele apareceu aqui cerca de 6 meses depois procurando trabalho. Eu o conhecia por anos. Nossas famílias estavam no mesmo negócio. Eu ofereci uma parceria a ele. O homem conhece cavalos melhor do que qualquer um que eu já conheci. Ele mal falou pelo 1º ano, acrescentou tia Marta. Acabei de trabalhar do amanhecer até o anoitecer. Depois dormiu na pequena cabana no pasto leste. Ele ficou melhor, mas... Ela suspirou. Algumas dóis são profundas demais para curar completamente. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Ela continuou pensando em Heitor, sobre a dor que ele deve levar todos os dias. Não é de admirar que ele tenha reconhecido algo nela. Eles estavam andando feridos, tentando encontrar o caminho depois de perder partes de si mesmos. Por volta da meia-noite, ela desistiu do sono e puxou um suéter. Talvez checar o cobre, acalmasse sua mente. A noite estava clara e fria, estrelas espalhadas como diamantes através do céu preto. Isadora colocou os braços em volta de si mesma enquanto caminhava em direção aos estábulos. Uma luz brilhava fracamente por dentro, o que a surpreendeu. Quem mais estaria acordado a essa hora? Quando ela se aproximou, ela ouviu uma voz baixa, não cantando exatamente, mas falando ritmicamente, quase como poesia ou oração. Ela diminuiu seus passos, não querendo se intrometer. Através da porta, estável, ela podia ver Heitor sentado ao lado da barraca de Cooper, as costas contra a parede, a cabeça inclinada um pouco para cima. Ele estava recitando algo em um idioma que Isadora não entendeu. Portugueses, ela adivinhou, lembrando que Santos era um sobrenome brasileiro. As palavras, embora ininteligíveis para ela, carregavam uma beleza assustadora. Havia tristeza em sua voz, mas também uma estranha ternura que ela nunca tinha ouvido dele antes. O cobre e os outros cavalos estavam completamente quietos, como se estivessem encantados com o som. Isadora ficou congelada, com medo de se mover e quebrar o feitiço. Mas como se sentisse sua presença, Heitor de repente parou e se virou para a porta. Sinto muito, ela disse rapidamente. Eu não conseguia dormir, então vim verificar o cobre. Não pretendia escutar. Em vez de parecer zangado, Heitor parecia cansado.
Ele gesticulou para ela entrar. Tudo bem, eu também não conseguia dormir. Isadora entrou em ele hitantemente, sentado em um fardo de feno a alguns metros de distância dele. O que você estava dizendo parecia lindo. Heitor ficou quieto por tanto tempo que achava que ele não responde. Finalmente ele disse: um poema. Uma minha mãe costumava recitar, sobre perdas e lembranças. Você é brasileiro? Ela perguntou. Ele assentiu. Nascido lá. Veio aqui quando eu tinha 10 anos. Meus pais queriam expandir seus negócios de criação para a América. Um fantasma de um sorriso cruzou seu rosto. Minha mãe nunca se sentiu confortável com o inglês. Ela falou português em casa, especialmente quando estava emocionada. Isadora sorriu. Isso é bom, porém, mantendo essa conexão. Sim. Ele olhou para as mãos. Ela morreu quando eu estava na faculdade. Câncer. Meu pai seguiu 2 anos depois. Ataque cardíaco. Sua voz era prática, mas Isadora podia ouvir a dor subjacente. Sinto muito, ela disse suavemente. Heitor deu de ombros. É a vida. As pessoas saem, de um jeito ou de outro. A desolação em sua voz quebrou o coração de Isadora. Sem pensar, ela se aproximou, colocando a mão no braço dele. Nem sempre, disse ela. Nem todo mundo sai. Ele olhou para a mão dela e depois para o rosto dela. A intensidade em seus olhos fez o fôlego pegou. Na minha experiência, disse ele em silêncio, eles fazem. Antes que ela pudesse responder, Copper fazia um som suave. Ambos se viraram para encontrar o potro lutando para ficar de pé. Heitor rapidamente se mudou para a barraca, Isadora logo atrás dele. Fácil, garoto, Heitor murmurou, apoiando o corpo do potro enquanto Isadora segurava a perna ferida com cuidado fora do chão. Juntos, eles ajudaram o cobre a encontrar seu equilíbrio em 3 pernas. O potro oscilou precariamente, mas permaneceu, em pé, seus olhos brilhantes de determinação. Olhe para você, Isadora exclamou, um sorriso genuíno rompendo seu rosto. Você está fazendo isso. Primeiro passo para a recuperação, concordou Heitor, sua mão estável nas costas de Copper. Ele é mais forte do que parece. Enquanto eles estavam lá, apoiando o potro em dificuldades, Isadora estava ciente de quão perto eles estavam. Tocando, as mãos às vezes escovam enquanto ajustavam o espera. Havia algo íntimo em compartilhar esse momento de pequeno triunfo, sobre trabalhar juntos para ajudar essa vida frágil a encontrar sua força. O cobre conseguiu permanecer por quase 5 minutos antes de suas pernas começarem a tremer de fadiga. Eles o abaixaram gentilmente de volta para sua cama de palha, onde ele imediatamente se deitou, exausta, mas visivelmente orgulhosa de si mesmo. Isso é o suficiente para hoje à noite, disse Heitor, sua voz mais suave do que Isadora já ouvira. Descanse agora. Amanhã você será ainda mais forte. Quando eles saíram da barraca, Isadora percebeu que ainda estava sorrindo. Sorrindo, realmente, não a imitação educada que ela estava oferecendo desde que chegou à fazenda. A sensação parecia estranha, como se ela estivesse usando músculos que se atrofiaram do desuso. Heitor notou. Combina com você, ele disse simplesmente. O que faz? Sorrindo. Você deve fazê-lo com mais frequência. O comentário entregue de maneira direta fez seu sorriso se arregalar. Eu não tive muita razão para ultimamente. Eu conheço o sentimento. Ele hesitou e acrescentou. Mas talvez nós dois precisemos lembrar como. Algo mudou entre eles naquele momento. Um reconhecimento mútuo de que, apesar de suas histórias diferentes, eles compartilharam uma luta comum. Ambos estavam tentando encontrar o caminho de volta a uma versão de si mesmos que sabiam ser felizes. Enquanto caminhavam juntos em direção às portas estáveis, Isadora reuniu sua coragem. Minha tia me contou sobre o que aconteceu, sobre Helena e o fogo. Sinto muito, Heitor. Ele parou de andar, seu corpo ficando completamente parado. Por um momento, ela temia ter arruinado tudo mencionando sua perda. Mas então, ele exalou lentamente, parte da tensão deixando os ombros. Obrigado, disse ele, sua voz difícil. Eu não falo sobre isso. Você não precisa, ela garantiu. Eu só queria que você soubesse que eu entendo.
Do meu jeito. Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela, como se estivesse vendo algo novo. Sim, ele disse suavemente. Eu acho que você faz. Fora lado, a noite ainda estava clara, as estrelas ainda brilhantes. Mas enquanto voltavam para a fazenda juntos, Isadora sentiu que algo havia mudado. Uma porta havia sido aberta, apenas uma. Rachadura, mas o suficiente para deixar entrar um feixe de luz fino. Boa noite, Isadora, disse Heitor quando chegaram aos degraus da varanda. Boa noite, Heitor. Ela respondeu observando quando ele se virou para o caminho que levava à sua cabine. Enquanto subia as escadas para o quarto, Isadora percebeu que não estava mais pensando no hospital ou no Sr. Henderson, ou na decepção de seus pais. Pela primeira vez em meses, sua mente estava cheia de outra coisa. O som da poesia portuguesa no estábulo tranquilo, o triunfante brilhava nos olhos de Copper, enquanto ele estava nas pernas trêmulas, e o olhar no rosto de Heitor quando ele disse o nome dela. Não era felicidade, ainda não, mas era algo próximo à paz. Os dias ficaram mais curtos, à medida que outubro deu lugar a novembro. Frost pintava a fazenda todas as manhãs, desaparecendo sob o sol pálido do outono apenas para voltar no dia seguinte. Dentro do estábulo, no entanto, o calor prevaleceu, tanto dos aquecedores que o tio Robert havia instalado para os cavalos e da crescente conexão entre Isadora e Heitor. O cobre melhorou constantemente. O inchaço na perna havia diminuído e, embora ele ainda não pudesse colocar todo o seu peso, ele estava em pé com mais frequência e por períodos mais longos. O veterinário, durante sua última visita, havia sido cautelosamente otimista. Ele nunca será um cavalo de corrida, explicou o veterinário. Mas com os cuidados adequados, ele poderia ter uma vida normal. Pode até ser pilotável quando for. Mais velho. Isadora estava em êxtase nas notícias. Heitor, mais reservado como sempre, simplesmente assentiu, mas o alívio em seus olhos era inconfundível. Eles caíram em uma rotina confortável. As manhãs foram passadas com cobre, e os outros cavalos as tardes dedicadas ao trabalho agrícola, e as noites geralmente as encontravam no estábulo, às vezes conversando, às vezes compartilhando um silêncio companheiro enquanto cuidavam do paciente. Foi durante uma dessas sessões noturnas que o telefone de Isadora tocou, um som que se tornou desconhecido desde que ela chegou à fazenda. Poucas pessoas ligaram para ela hoje em dia. Olhando para a tela, ela ficou surpresa ao ver o nome do Dr. Phillips. Com licença, disse ela a Heitor saindo do estábulo para atender a ligação. Olá, Isadora, é o Dr. Phillips da Metropolitan. Sua voz parecia diferente, aquecida do que ela lembrava. Como vai você? Estou bem, ela respondeu cautelosamente. Por que você está ligando? Houve uma breve pausa. O caso de Henderson foi reaberto. Novas evidências surgiram. Evidência que o exonera completamente. O coração de Isadora começou a correr. Que evidência? A autópsia do senhor. Henderson mostrou uma condição cardíaca não diagnosticada que teria sido fatal, independentemente dos cuidados que ele recebeu. E seu genro finalmente admitiu que estava procurando alguém para culpar. A voz do Dr. Phillips se desculpou. O conselho quer emitir um pedido formal de desculpas público e gostaríamos de oferecer seu trabalho de volta, com uma promoção, na verdade. Chefe de enfermeira da ala cardíaca. Isadora se inclinou contra a parede estável, as pernas de repente fracas. Durante meses, tudo o que ela queria era que as pessoas soubessem a verdade, para que seu nome esclarecesse. Agora que estava acontecendo, ela não sabia como se sentir. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, disse ela. Claro, respondeu Phillips. É uma grande decisão, mas Isadora, todo mundo aqui sente sua falta. A equipe, os pacientes, você foi um dos nossos melhores. Depois de prometer ligá-lo de volta dentro de uma semana, Isadora terminou a ligação e ficou imóvel, olhando para os campos de escurecimento. Ela não ouviu Heitor se aproximar até que ele falasse. Má notícia? Ele perguntou, percebendo a expressão dela. Não, na verdade. Boas notícias. Eu acho. Ela se virou para encará-lo. Esse era meu antigo chefe do hospital. Eles me querem. De volta.
Algo brilhou no rosto de Heitor, muito rápido de identificar antes que sua expressão voltasse à calma habitual. Entendo. Você está indo? Não sei. Isadora passou os braços ela mesma, de repente fria, apesar de sua jaqueta quente. Durante meses, tudo o que eu queria era que alguém dissesse que estava errado sobre mim. Agora que aconteceu, ela balançou a cabeça. Eu não sei mais o que quero. Heitor ficou quieto por um momento. Então ele disse: venha comigo. Quero te mostrar uma coisa. Curioso, Isadora o seguiu até o caminhão. Eles dirigiram em silêncio pela fazenda escurecida, passando por campos que ela agora conhecia bem, até chegarem a uma colina na borda leste da propriedade. Heitor estacionou perto do topo e gesticulou para que ela o seguisse pelo resto do caminho a pé. O topo da colina ofereceu uma vista abrangente de toda a fazenda branca à distância, os estábulos vermelhos, os piquetes de cavalo e, além deles, rolando campos que se estendiam em direção ao horizonte, onde as primeiras estrelas estavam começando a aparecer. Venho aqui às vezes, disse Heitor, sua respiração visível no ar frio. Quando eu preciso pensar. O simples fato de ele estar compartilhando seu ponto de pensamento privado com ela se sentiu significativa. Isadora ficou ao lado dele, levando a beleza da terra à medida que o crepúsculo se aprofundava. Depois do incêndio, disse Heitor de repente, pensei em nunca mais estar perto de cavalos. Muitas lembranças, muita dor. Sua voz estava baixa, quase como se ele estivesse conversando consigo mesmo. Eu passei por meses, então acabei aqui. E você ficou, disse Isadora suavemente. Ele assentiu. Fiquei, não porque eu queria no começo, mas porque não sabia para onde mais ir. Ele se virou para olhar para ela, seu rosto meio na sombra. Agora não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar. A implicação era clara. Ele havia encontrado cura neste lugar, entre esses cavalos, com essas pessoas. Era possível que ela pudesse encontrar o mesmo? O hospital foi o meu sonho, disse ela, observando as luzes acenderem na casa da fazenda abaixo. Tudo o que eu sempre quis era ser enfermeira para ajudar as pessoas. Quando isso foi levado, ela engoliu em seco. Eu me senti perdido, como se eu não tivesse mais um propósito. E agora? Heitor perguntou. O que você quer agora? Era uma pergunta simples, mas Isadora não se permitiu considerar. O que ela queria? O trabalho do hospital a justificaria, limparia seu nome publicamente. Isso significaria retornar à carreira pela qual ela havia trabalhado tanto. Mas também significaria deixar a fazenda, deixando o cobre, deixando Heitor. O pensamento a pegou de surpresa. Quando ele se tornou tão importante para ela? Eu não sei, ela admitiu. Eu preciso de tempo para pensar. Heitor assentiu, entendendo em seus olhos. Tome todo o tempo que você precisa. Algumas decisões não devem ser apressadas. De volta à fazenda, Isadora encontrou sua tia e tio na sala de estar. Seus rostos se iluminaram quando ela lhes contou sobre a oferta do hospital. Isso é uma notícia maravilhosa, a tia Marta exclamou, puxando Isadora para um abraço. Eu sabia que eles perceberiam o erro deles eventualmente. Estamos orgulhosos de você, garoto, acrescentou o tio Robert. Embora eu não menta, nos acostumamos a tê-lo por perto. Ainda não decidi, disse Isadora, estabelecendo-se em uma poltrona perto do incêndio. É uma ótima oportunidade, mas você não tem certeza se quer voltar, sua tia terminou. Para ela. Sempre perceptivo, tia Marta deu a ela um olhar conhecedor. Ou se você quiser deixar o que encontrou aqui, Isadora corou. A fazenda tem sido boa para mim. Eu me senti útil novamente, especialmente com o cobre. E com o Heitor? Tia Marta perguntou gentilmente. Isadora olhou para baixo, incapaz de encontrar os olhos de sua tia. Somos apenas amigos. Tio Robert riu. Esse garoto não tem um amigo há 3 anos, não até você aparecer. De repente ele está jantando conosco, conversando mais em um mês do que em todo o tempo em que esteve aqui. Ele passou por muita coisa, disse Isadora defensivamente. Você também, apontou a tia dela. Talvez seja por isso que vocês se entendem. Naquela noite, Isadora estava acordada,
sua mente correndo com possibilidades. A oferta do hospital era tudo o que ela queria, há alguns meses atrás. Mas agora havia Cobre, quem precisava dela. Havia uma fazenda onde ela começou a se sentir inteira de novo, e havia Heitor com sua força silenciosa e suas próprias feridas de cura. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto. Era de sua mãe. O primeiro contato desde a luta, quando Isadora deixou o hospital. Seu pai e eu acabamos de ouvir do Dr. Phillips. Estamos tão aliviados que seu nome foi liberado. Quando você volta à cidade, podemos ajudá-lo a encontrar um apartamento mais próximo do hospital. A mensagem picada. Não há desculpas por duvidá-la nenhum reconhecimento de como eles a abandonaram quando ela mais precisava deles. Apenas a suposição de que ela retornaria, é claro, à vida que havia planejado para ela. Isadora abaixou o telefone sem responder. A reação de seus pais apenas destacou o que ela havia encontrado na fazenda: apoio incondicional e aceitação. Sua tia e tio a levaram sem dúvida, acreditando nela quando ninguém mais o fez. E Heitor a viu dor e a reconheceu porque ele carregava o seu. Na manhã seguinte, Isadora subiu cedo como sempre. O chão estava coberto de geada, brilhando, na luz do amanhecer, enquanto ela caminhava para os estábulos. Para sua surpresa, Copper estava de pé quando chegou, equilibrando cuidadosamente suas 3 pernas boas, enquanto testava o ferido tentativamente no chão. "Olhe para você", ela exclamou, seu coração inchando com orgulho. "Você está ficando mais forte todos os dias." O potro obteve suavemente em resposta, como se estivesse concordando com sua avaliação. "Ele está determinado", disse Heitor, emergindo de uma das outras barracas. "Como outra pessoa que eu conheço." Isadora sorriu. "Bom dia para você também." Eles trabalharam juntos, limpando a barraca de Copper e mudando seu curativo. A facilidade entre eles se sentiu preciosa para Isadora. Algo que ela não havia percebido estava faltando de sua vida, até que ela a encontrou aqui. "Eu tenho pensado na oferta do hospital", disse ela, enquanto eles enchiam baldes de água para os outros cavalos. As mãos de Heitor quisam por um momento e depois retomaram o trabalho deles. "Vou ligar para o Dr. Phillips hoje. Preciso obter alguns detalhes antes de decidir." Heitor assentiu, sua expressão cuidadosamente neutra. "Faz sentido." Ela queria perguntar o que ele achava que ela deveria fazer, mas isso não seria justo. Esta foi sua decisão a tomar, e ela não conseguiu colocar o peso dele. Ainda assim, ela se viu pesquisando o rosto dele, em busca de alguma pista de seus sentimentos. Depois que as tarefas matinais foram concluídas, Isadora voltou à fazenda para fazer sua ligação. O Dr. Phillips respondeu no segundo anel, ansioso para fornecer mais informações sobre a posição. "Seria um avanço significativo para você", explicou ele. "Mais responsabilidade, melhor pagamento. E Isadora, o conselho está preparado para fazer uma declaração pública, limpar seu nome. Seria em todos os papéis. A reivindicação que ela desejara por tanto tempo estava ao seu alcance. Tudo o que ela precisava fazer era dizer que sim." "Quando você precisaria que eu comece?" ela perguntou. "Assim que possível. Idealmente na próxima semana. Estamos com poucos funcionários na unidade cardíaca e, francamente, ninguém conseguiu encher seus sapatos. Próxima semana." O prazo enviou um choque de pânico através dela. "Tão cedo? Vou precisar informá-lo amanhã", disse ela. "Há coisas que eu preciso considerar." Depois de terminar a ligação, Isadora sentou-se à mesa da cozinha, olhando pela janela para a fazenda além. A terra se transformou desde sua chegada, os vibrantes verdes de Summer desaparecendo com o ouro e âmbar do outono. Logo o inverno chegaria, cobrindo tudo em branco. O telefone dela voltou a ficar com outro texto de sua mãe. "Você já ligou para o hospital de volta. Seu pai diz que o Dr. Phillips está mantendo a posição para você." A pressão parecia sufocante. Todo mundo parecia esperar que ela aproveite a oportunidade. Talvez um mês atrás ela teria, mas agora ela se viu voltando para os estábulos, buscando o conforto que veio a associar ao local.
e com o homem que geralmente encontrava lá. Heitor estava trabalhando com Júpiter, o garanhão no anel de treinamento por trás dos estábulos. Isadora fez uma pausa para vê-lo. Eles se mudaram juntos, em perfeita harmonia. O cavalo e o cavaleiro se entendem sem palavras. Júpiter, poderoso e espirituoso, respondeu às menores, pistas das mãos e pernas de Heitor. Era bonito de assistir. Uma parceria construída sobre confiança e respeito. Isadora nunca tinha visto Heitor olhar tão em paz quanto a cavalo, sua tensão usual derretendo, substituída por uma graça fluida. Quando a sessão terminou, Heitor desmontou e levou Júpiter de volta para os estábulos. Ele notou Isadora e deu a ela um aceno de saudação. Você é bom com ele, disse ela, caindo ao lado dele. Ele confia em você. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Heitor. Levou tempo. Júpiter não dá sua confiança facilmente. Algo que você tem em comum, disse ela levemente. Heitor olhou para ela, sua expressão amolecendo. Talvez eles entraram em silêncio por um momento antes de Isadora falar novamente. O hospital quer que eu comece na próxima semana, se eu decidir voltar. O passo de Heitor vacilou um pouco, quase imperceptivelmente, antes de continuar andando. Isso é logo. Sim. Ela olhou para ele, desejando que pudesse ler os pensamentos dele. Heitor, o que devo fazer? Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la completamente. Eu não posso responder isso por você, Isadora. Eu sei, mas o que você acha? Honestamente, Heitor ficou quieto por um longo momento, seus olhos procurando os dela. Finalmente ele disse, acho que você deve fazer o que vai curá-lo, não o que apenas consertará sua reputação ou agradará seus pais, o que o tornará inteiro novamente. Suas palavras atingiram profundamente. O que faria o seu todo de novo? A oferta do hospital repararia sua reputação profissional, mas curaria as feridas mais profundas. A traição, a perda de confiança, a sensação de ficar totalmente sozinho. O que fez você inteiro de novo? Ela perguntou suavemente. Depois que você perdeu tudo? A dor brilhou em seu rosto com a questão direta. Não tenho certeza se sou inteiro, ele admitiu. Mas ele olhou em volta para a fazenda, para Júpiter esperando pacientemente por perto, e finalmente voltou a Isadora. Eu encontrei um propósito novamente, razões para se levantar de manhã. Os cavalos, disse ela, entendendo. Ele assentiu. Os cavalos. Este lugar. Ele hesitou. Depois acrescentou em silêncio. E, ultimamente, você. A simples admissão tirou o fôlego. Nessas 3 palavras, era uma vulnerabilidade que ela nunca esperava dele. Heitor, que manteve todos ao longo do braço, estava reconhecendo que de alguma forma havia passado por suas defesas. Heitor, Ela começou, mas foi interrompida pelo som de um motor de carro. Ambos se viraram para ver um sedã preto elegante subindo a garagem. Você está esperando visitantes? Heitor perguntou. Isadora balançou a cabeça, uma sensação de desconforto crescendo enquanto o carro estacionava perto da casa da fazenda. Quando a porta se abriu e seus pais saíram, ela sentiu o coração afundar. Meus pais, explicou ela a Heitor. Eles devem ter decidido vir em vez de esperar que eu ligue de volta. A expressão de Heitor imediatamente ficou guardada. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ele, já se afastando. Espere. Isadora pegou o braço. Você estará aqui mais tarde? Talvez eu precise de alguém para conversar. Algo em sua voz deve ter transmitido sua ansiedade, porque seu rosto se suavizou um pouco. Eu estarei aqui, prometeu, nos estábulos ou na minha cabine, se você precisar de mim. De respiração profunda, Isadora caminhou em direção à fazenda, para enfrentar seus pais. Ela podia vê-los conversando com a tia Marta na varanda, o casaco de lã caro de sua mãe e cabelos perfeitamente estilizados, olhando do lugar contra o cenário rústico da fazenda. Isadora. Sua mãe ligou, observando. Aí está você. Estamos olhando em todos os lugares para você. Mãe, pai. Ela os cumprimentou cautelosamente. O que você está fazendo aqui?
Seu pai deu um passo à frente para lhe dar um abraço duro, sempre formal, mesmo com seu único filho. Chegamos a ajudá-lo a embalar, é claro. O Dr. Phillips nos contou sobre a oferta de emprego. A enfermeira, chefe da ala cardíaca. É uma oportunidade incrível. Eu não aceitei ainda, apontou Isadora, percebendo a expressão preocupada de sua tia. Ainda estou pensando. A mãe dela olhou para ela como se ela cresceu uma segunda cabeça. Pensando sobre isso? O que há para pensar? É exatamente isso que você precisa para colocar sua carreira de volta aos trilhos. Talvez eu não tenha certeza de que quero minha carreira de volta nessa faixa em particular, respondeu Isadora, uma nova firmeza em sua voz que surpreendeu até ela. Seus pais trocaram olhares. Vamos discutir isso por dentro, sugeriu o pai. Dela, seu tom deixando claro que ele esperava ser obedecido. Dentro da fazenda, a tensão era palpável. Tia Marta se ocupou de fazer café, enquanto o tio Robert, que havia chegado dos campos, tentou aliviar a atmosfera com uma conversa fiada sobre o tempo. Os pais de Isadora, no entanto, estavam focados apenas em sua missão. Já conversamos com um agente imobiliário, disse a mãe dela, puxando o tablet para mostrar listagens. Há um apartamento adorável disponível a apenas 10 minutos do hospital. Muito melhor que o seu antigo local e em um bairro melhor. Mãe, eu não decidi se eu voltar ainda, repetiu Isadora com mais firmeza desta vez. Seu pai franziu a testa. O que exatamente está mantendo você aqui? Isso deveria ser um retiro temporário, não uma mudança de carreira. Você é uma enfermeira, não um mão de fazenda. A maneira desde que ele disse que fazenda fez o sangue de Isadora ferver. Eu tenho trabalhado com um potro em recuperação, usando minhas habilidades de enfermagem, na verdade, e ajudando o tio Robert com os registros de criação. Isso é tudo muito bom, disse a mãe dela no tom condescendente que Isadora havia crescido a odiar. Mas não é um trabalho real, querida. O hospital está oferecendo uma segunda chance. Você sabe como isso é raro. O que sua mãe significa, o pai dela interrompeu, é que estamos preocupados com o seu futuro, sobre você jogar fora tudo o que trabalhou por causa de um revés. Um revés? Isadora repetiu incrédulo. É assim que você chama quando sua filha é falsamente acusada de negligência, humilhada publicamente e abandonada por seus próprios pais? Suas palavras pendiam no ar, nítidas e honestas. Seus pais pareciam atordoados, como se nunca tivessem considerado como suas ações a afetaram. Estávamos apenas tentando lhe dar espaço, disse sua mãe fracamente. Não, você estava se distanciando do que viu como meu fracasso, rebateu Isadora. Quando eu mais precisava de você, você acreditava no pior de mim. Você nem pediu meu lado da história. A expressão de seu pai endureceu. Sempre quisemos o que é melhor para você. Não, disse Isadora em silêncio. Você sempre quis o que você achou melhor para mim. Há uma diferença. A tia Marta entrou colocando uma mão suave no ombro de Isadora. Por que todos nós não respiramos? Robert e eu temos algumas tarefas para correr na cidade. Por quê? Vocês não falam em particular e estaremos de volta em algumas horas? Isadora atirou em sua tia um olhar agradecido enquanto ela e o tio Robert saíram de casa. Então ela voltou para os pais, de repente cansada de toda a pretensão e expectativas. Fiquei quebrado quando vim aqui, disse ela simplesmente. Não apenas por causa do incidente do hospital, mas porque as pessoas que eu pensava ficariam comigo. Não. Aqui encontrei pessoas que acreditavam em mim sem condições. Quem me deu espaço para curar, mas nunca me deixou em paz. Querida, sua mãe começou, sua voz mais gentil agora. Lamentamos se machucarmos você. Mas você não pode se esconder em uma fazenda para sempre por causa de uma experiência ruim. Não estou escondendo, insistiu Isadora. Pela primeira vez na minha vida, estou descobrindo o que realmente quero, não o que todo mundo espera de mim. O pai dela suspirou, parte de sua severidade desaparecendo. Isadora, nunca o vimos como um fracasso. Estávamos tentando protegê-lo de mais dor. Talvez tenhamos feito isso da maneira errada. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ela já ouviu falar dele. Isadora sentiu que parte de sua raiva se dissolve.
substituída por um triste entendimento. Seus pais, com todos os seus planos e expectativas, estavam simplesmente seguindo o único caminho que eles conheciam. Eu preciso te mostrar uma coisa, disse ela levantando-se. Venha comigo para os estábulos. Parecendo confuso, mas disposto, seus pais a seguiram do lado de fora e do outro lado do quintal até os estábulos. Lá dentro, ela os levou à barraca de Copper, onde o potro agora estava de pé, sua perna, ferida tocando o chão levemente. Isso é cobre, explicou ela. Quando cheguei, ele acabara de nascer e teve uma lesão terrível. Todo mundo pensou que ele poderia não conseguir. Ela abriu a porta do stall e entrou, o potro imediatamente acariciando a mão em saudação. Mas trabalhamos com ele todos os dias. Ele está ficando mais forte. Seus pais assistiram em silêncio enquanto ela checava a perna de cobre, conversando com ele suavemente o tempo todo. Você realmente se importa com ele? Observou a mãe. Isadora assentiu. Eu faço. E ele não é o único que eu vim para me importar aqui. Como se estivesse na sugestão, Heitor apareceu de uma das outras barracas. Ele hesitou quando viu Isadora, com os pais dela, claramente sem saber se ele deveria se aproximar ou recuar. Heitor, ela ligou tomando a decisão para ele. Venha conhecer meus pais. Relutantemente, Heitor se juntou a eles, abalando educadamente as mãos do pai e assentindo. Prasanquime. O Silben silpo para a mãe. Isadora podia ver os pais dela apreciando suas roupas de trabalho, suas mãos calejadas, a dignidade silenciosa em sua influência. Heitor é o parceiro de negócios do tio Robert, explicou ela. Ele está me ajudando com cobre. Entendo, disse o pai dela neutralmente. Você trabalha com cavalos? Sim, senhor, respondeu Heitor. Toda a minha vida. Os olhos de sua mãe dispararam entre Isadora e Heitor, um olhar conhecedor cruzando o rosto dela. Que legal, disse ela, seu tom ilegível. Um silêncio constrangedor caiu, quebrado apenas quando o cobre chorou suavemente. Heitor se desculpou, sentindo a família precisava de privacidade, mas não antes de dar a Isadora uma olhada que claramente perguntou se ela estava bem. Ela assentiu um pouco, agradecida por sua preocupação. Depois que ele se foi, o pai dela falou. Isadora, estou começando a entender que há mais manter-lo aqui do que apenas o trabalho agrícola. Sim, ela admitiu. Ah, sua mãe suspirou. Mas e quanto à sua carreira? Tudo o que você trabalhou? Isadora acariciou o pescoço de cobre, reunindo seus pensamentos. E se eu lhe dissesse que poderia haver uma maneira de ter os dois? O Dr. Phillips mencionou que a posição envolveria mais trabalho administrativo. Talvez eu pudesse negociar, trabalhar em meio período ou remotamente para alguns deles. Isso é possível? O pai dela perguntou. Eu não sei, respondeu. Isadora honestamente. Mas acho que vale a pena perguntar. O hospital precisa de mim, Dr. Phillips deixou isso claro. Talvez eu tenha mais alavancagem do que percebi. Seus pais trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente seu pai assentiu. Se é isso que você deseja explorar, nós o apoiaremos. A declaração simples, nós o apoiaremos, era tudo o que Isadoria queria, ouvir deles por meses. Não foi um reconhecimento total de como eles a haviam falhado, mas foi um começo, a disposição de vê-la como adulta, capaz de fazer suas próprias escolhas. Obrigado, ela disse calmamente. Isso significa muito. Mais tarde, depois que seus pais saíram com promessas de ligar no dia seguinte, Isadora se viu de volta ao Hilltop, onde Heitor a levou na noite anterior. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Ela não ficou surpresa quando ouviu os passos se aproximando. Seus pais se foram? Heitor perguntou, vindo para ficar, ao lado dela. Sim, ela respondeu. De volta ao hotel na cidade, eles estão ficando por alguns dias. Como foi? Isadora virou-se para olhá-lo, observando a maneira cuidadosa que ele se segurava, quando se preparasse para as notícias que ele não queria ouvir. Melhor do que eu esperava. Conversamos. Realmente conversou, talvez pela primeira vez na noite de sempre. E o trabalho do hospital? Vou ligar para o Dr. Phillips amanhã. Veja se podemos resolver um compromisso.
Parte a tempo, talvez, ou algum trabalho remoto. Ela respirou fundo. Porque eu não quero sair daqui, Heitor, não completamente. A tensão em seus ombros diminuiu um pouco. Os cavalos sentiriam sua falta, disse ele. Apenas os cavalos? Ela perguntou, dando um passo mais perto dele. Heitor a conheceu olhos, e pela primeira vez ele não escondeu a emoção dele. Não, ele disse suavemente. Não apenas os cavalos. A simples admissão encheu Isadora com um calor que não tinha nada a ver com o sol poente. Durante meses, ela se sentiu perdida, à deriva sem a âncora de sua carreira ou o apoio de sua família. Mas aqui, nesse topo de colina, com esse homem que entendeu sua dor porque ele carregava o seu, ela se sentiu encontrada novamente. Antes da chegada dos meus pais, disse ela. Você disse que eu era uma das suas razões para acordar de manhã. Quero que você saiba, você também se tornou um dos meus. Heitor estendeu a mão lentamente, como se estivesse dando tempo para se afastar, e tocou sua bochecha. Sua mão era difícil do trabalho agrícola, mas impossivelmente gentil. É Isadora, disse ele o nome dela, e uma resposta de uma só vez. Ela se inclinou para o toque dele, fechando a distância entre eles. Quando os últimos raios da luz do sol pintaram a fazenda em ouro, Heitor dobrou a cabeça e a beijou. No começo, depois com uma certeza que a tirou do fôlego. Quando eles finalmente se separaram, Isadora viu algo em seus olhos que ela não tinha visto antes. Esperança. A mesma esperança frágil e crescente que ela sentia em seu próprio coração. Tudo o que você decidir sobre o hospital, ele disse calmamente, estarei aqui, como prometi. Eu sei, ela respondeu, apoiando a cabeça contra o peito dele, sentindo a batida constante de seu coração. E isso faz toda a diferença. Quando a escuridão caiu ao seu redor, eles ficaram juntos no topo da colina. Duas almas feridas encontrando um no outro a força para curar. O caminho a seguir ainda era incerto, cheio de decisões ainda a serem tomadas. Mas pela primeira vez, em muito tempo, Isadora não tinha medo do futuro, porque ela não estaria enfrentando isso sozinha. A manhã surgiu brilhante e fria, geada brilhando nas vidraças, enquanto Isadora se preparava para seu telefonema com o Dr. Phillips. Ela mal dormia, sua mente correndo com possibilidades e planos. Após a conversa dela com Heitor no topo da colina e aquele beijo que havia mudado tudo, ela sentiu uma nova clareza sobre o que queria, não apenas por sua carreira, mas por sua vida. Ela discou o número do hospital, seu coração batendo. Como o Dr. Phillips respondeu. Isadora, bom dia. Você tomou uma decisão? Respirando fundo, ela disse, gostaria de discutir algumas opções antes de lhe dar minha resposta final. Pela meia hora seguinte, eles negociaram. O Dr. Phillips era surpreendentemente flexível, ansioso por tê-la de volta em qualquer capacidade. No final da ligação, eles chegaram a um compromisso. A Isadora trabalharia 3 dias por semana no hospital, lidando com tarefas administrativas e treinando novas enfermeiras. No resto do tempo, ela poderia trabalhar remotamente na fazenda. Não, é convencional, admitiu o Dr. Phillips, mas esses são tempos não convencionais. Os cuidados de saúde estão evoluindo e, portanto, nossa abordagem deve manter o melhor talento. Depois de terminar a ligação, Isadora estava sentada à mesa da cozinha, uma mistura de emoções lavando sobre ela. Alívio de ter encontrado uma maneira de recuperar sua identidade profissional sem sacrificar sua nova vida. Orgulho que ela havia defendido para si mesma, em vez de simplesmente aceitar o que foi oferecido. E emoção sobre o que o futuro pode conter. Sua tia entrou na cozinha, dando uma olhada no rosto de Isadora antes de invadir um sorriso. Boas notícias? Sim, respondeu Isadora, explicando o acordo que havia trabalhado com o hospital. Começo em 2 semanas, mas só estarei na cidade 3 dias por semana. No resto do tempo estarei aqui. Tia Marta apertou a mão dela. Isso parece perfeito, querido. O melhor dos 2 mundos. E por falar em boas notícias, seu tio chamou da porta. Venha para o estábulo. O cobre tem uma surpresa para você. Curioso, Isadora o seguiu. A manhã estava crocante.
a respiração visível no ar frio enquanto caminhavam rapidamente para os estábulos. Lá dentro, ela encontrou Heitor ao lado da barraca de Copper, um raro sorriso no rosto. "Assista", ele disse simplesmente, abrindo. A porta do stall. Copper olhou para Isadora, seus olhos brilhantes e alertas. Então, lento e mas firmemente, ele se levantou e deu vários passos em sua direção, usando as 4 pernas. A perna ferida ainda tinha peso cautelosamente, mas ele estava andando. Na verdade, andando. "Oh, meu Deus!" Isadora exclamou ajoelhada, quando o cobre a alcançou acariciando o ombro. "Olhe para você, seu garoto inteligente e corajoso." "Ele começou esta manhã", explicou Heitor, sua voz cheia de orgulho tranquilo. "Eu entrei para encontrá-lo andando em torno de sua barraca. O veterinário disse que pode levar meses até que ele possa colocar peso naquela perna", acrescentou o tio Robert, radiante como um avô orgulhoso. "Mas parece que nosso cobre tinha outras ideias." Isadora acariciou o pescoço do potro, muito movido para falar. Quando ela chegou à fazenda, ela e Cobre haviam sido quebrados, seus futuros incertos. Agora ambos estavam encontrando suas forças novamente, aprendendo a ficar de pé, apesar de suas feridas. Ela olhou para Heitor, encontrando-o observando, com um calor que fez seu coração pular. O beijo da noite passada mudou algo entre eles, quebrou as paredes finais que haviam mantido. Aos seus olhos, ela viu não apenas carinho, mas uma promessa. "Eu também tenho notícias", disse ela, levantando-se. "Acabei de conversar com o Dr. Phillips. Trabalhamos um compromisso. Estarei no hospital 3 dias por semana e trabalhei remotamente pelo resto do tempo." A partir daqui, a expressão de Heitor iluminou. "Você está hospedado?" "Estou ficando", ela confirmou. "É aqui que eu pertenço agora." O sorriso que se espalhou em seu rosto era como o sol quebrando nuvens. Ele deu um passo em sua direção, então parecia lembrar que eles não estavam sozinhos e pararam. O tio Robert riu, dando a Heitor um tapinha no ombro. "Acho que ouço sua tia me ligando", disse ele de forma transparente. "Vocês dois provavelmente têm coisas para discutir." Quando seu tio saiu, Isadora não pôde deixar de rir. "Sutil, não é? Sobre tão sutil quanto um cavalo carimbado", concordou Heitor, aproximando-se dela agora que eles estavam sozinhos. "Então você encontrou uma maneira de fazê-lo funcionar?" "Sim. Não foi tão difícil quanto eu pensei que seria. Acontece que o hospital precisa de mim tanto quanto eu precisava do meu trabalho de volta." Ela pegou a mão dele, passando os dedos pelos dele. "Mas eu preciso estar aqui também, com Cobre, com a fazenda." Ela olhou para ele. "Com você." A mão livre de Heitor surgiu para tocar sua bochecha. "A noite passada não foi um sonho, então?" "Não", ela sussurrou. "Foi muito real, e eu gostaria que isso acontecesse de novo." Sua resposta foi abaixar a cabeça e beijá-la gentilmente no começo, depois com uma crescente confiança. Isadora sentiu, se derretendo nele, todas as dúvidas e medos dos últimos meses, desaparecendo no calor de seu abraço. Um som suave os quebrou. Eles se viraram para encontrar Cobre observando-os curiosamente, com a cabeça inclinada, como se estivesse tentando entender esse novo desenvolvimento. Rindo, Isadora estendeu a mão para acariciar o focinho do potro. "Não se preocupe, Cobre. Há espaço no meu coração para vocês dois." "É bom saber que não estou competindo com um cavalo", disse Heitor, seus olhos enrugando de diversão. "Embora ele tenha aqueles grandes olhos castanhos trabalhando a seu favor." "Verdadeiro", brincou Isadora. "Além disso, ele nunca discute comigo." "Dê-lhe tempo", respondeu Heitor. "Ele tem uma faixa teimosa, como outra pessoa que eu conheço." A facilidade entre eles parecia um presente, a capacidade de brincar e provocar depois de tanta tristeza. Isadora ficou maravilhada com o quão longe ambos chegaram de sua primeira reunião estranha neste muito estável. Mais tarde naquela manhã, os pais de Isadora chegaram do hotel na cidade. Eles pareciam um pouco deslocados em suas roupas da cidade, mas Isadora notou que sua mãe havia negociado pelo menos os saltos de designer por botas sensíveis. "Recebemos sua mensagem", disse o pai dela enquanto eles se estabeleceram na sala de estar da fazenda. "Você falou com o Dr. Phillips?" "Sim",
respondeu Isadora, sentindo uma nova confiança ao explicar o acordo que havia negociado. Eu sei que não é o que você tinha em mente para mim. É realmente muito inteligente, seu pai interrompeu, surpreendendo A. O trabalho remoto é o futuro. Você está à frente da curva. A mãe dela parecia menos convencido. Mas você ainda estará morando aqui na fazenda? Sim, mãe, esta é a minha casa agora. Isadora respirou fundo. E há algo mais que você deve conhecer. Heitor e eu estamos juntos. É novo, mas é importante para mim. Seus pais trocaram olhares. Sua mãe suspirou, mas não estava totalmente desaprovando. A fazenda tranquila. Tive uma sensação quando vi vocês dois juntos. Ele não é apenas um fazenda, Isadora corrigiu suavemente. Ele é um treinador de cavalos qualificado e parceiro de negócios do tio Robert. E ele passou por coisas que quebrariam a maioria das pessoas. Sua tia nos contou sobre o passado dele, admitiu o pai. Perder a noiva dessa maneira é trágico. Ele entende como é ter sua vida desmoronar, disse Isadora. Ter que se reconstruir do nada, assim como eu tive que fazer. Havia um silêncio desconfortável quando suas palavras caíram. Finalmente sua mãe estendeu a mão e pegou a mão de Isadora. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse ela, sua voz incomumente emocional. Quando tudo aconteceu no hospital, seu pai e eu deveríamos estar lá para você. Estávamos tão focados no escândalo, no que as pessoas pensariam, esquecemos o que mais importava. Isadora sentiu lágrimas picar os olhos. Qual foi? Você, querida, você mais importava. Sua mãe apertou a mão. Sempre fomos orgulhosos de você, mesmo quando não mostramos bem. Queremos sua felicidade, acrescentou o pai dela. Demoramos um pouco para perceber que o que o faz feliz pode não ser o que tínhamos planejado para você. As palavras que Isadora desejava ouvir por tanto tempo trouxe uma onda de emoções. Anos tentando atender às suas expectativas, de sentir que ela nunca foi muito boa o suficiente, parecia se dissolver diante desse simples reconhecimento. Obrigado, ela sussurrou, limpando uma lágrima. Isso significa tudo para mim. Sua mãe olhou em volta da fazenda com novos olhos. Eu posso ver por que você ama aqui é pacífico. Você gostaria de ver mais disso? Isadora perguntou. Talvez conheça Cobre? Ele deu seus primeiros passos reais esta manhã. Para sua surpresa, os dois pais concordaram com entusiasmo. Enquanto caminhavam em direção aos estábulos, Isadora notou como seu pai levou a beleza da terra, comentando as cercas bem conservadas e os cavalos saudáveis. Sua mãe, sempre mais resistente à mudança, ainda parecia hesitante, mas disposta a tentar. No estábulo, eles encontraram Heitor trabalhando com Cobre, exercitando suavemente a perna ferida do potro. Ele olhou para cima quando eles entraram, sua expressão guardada, mas educada quando ele recebeu os pais de Isadora novamente. Isso é Cobre, explicou Isadora, juntando se a Heitor ao lado do potro. O que eu te contei. Ele é lindo, admitiu a mãe dela, observando a mão de Copper Nazi de Isadora. E ele obviamente te adora. Isadora tem um presente, disse Heitor, falando diretamente aos pais dela pela primeira vez. Não apenas com cavalos, com cura. Seu pai estudou Heitor com novo interesse. Você conhece minha filha por apenas alguns meses, mas você parece entendê-la bem. Às vezes, respondeu Heitor, conhecendo o olhar do homem mais velho. Você reconhece algo em outra pessoa porque enfrentou lutas semelhantes. Era uma declaração simples, mas carregava peso. Isadora viu a expressão de seu pai suavizar um pouco quando ele reconheceu a profundidade por trás das palavras de Heitor. Isadora nos diz que você é um treinador de cavalos, disse a mãe dela, claramente fazendo um esforço. Você sempre trabalhou com cavalos. Quando Heitor começou a responder às perguntas dela, Isadora sentiu um calor se espalhando pelo peito. Eles estavam tentando, todos deles, seus pais para aceitar suas escolhas, Heitor para se abrir para a família dela, e ela para preencher os dois mundos aos quais agora pertencia. As 2 semanas seguintes se passaram em um turbilhão de preparação. Isadora fez várias viagens à cidade, limpando seu antigo apartamento
e montando um pequeno escritório em seu quarto na fazenda para seu trabalho remoto. Seus pais ajudaram, provando que seu apoio recente foi mais do que apenas palavras. Meanod Hailey. O cobre continuou a melhorar, ficando mais fortes a cada dia. O veterinário declarou sua recuperação notável e creditou o atendimento constante de Isadora e Heitor. Embora ele sempre tivesse um leve mancho, isso não o impediria de viver uma vida completa e ativa. Ele pode não ser um cavalo de show, explicou o veterinário, mas ele poderia fazer de alguém um companheiro maravilhoso. Ele já está, respondeu Isadora, observando o cobre correndo em torno de seu gabinete, agora com um casaco de cobre brilhando à luz do sol. Na noite anterior, a Isadora deveria começar o trabalho hospitalar. Heitor a convidou para jantar em sua cabine. Ela só estava lá uma vez antes, brevemente, e estava curiosa para ver onde e como ele morava. A pequena cabine ficava perto de um bosque de pinheiros na borda leste da propriedade. Seu exterior era rústico, de madeira com uma pequena varanda, mas por dentro, Isadora ficou surpresa com o calor e o cuidado evidente em todos os detalhes. Móveis simples e bem elaborados, estantes de livros alinhadas com volumes sobre criação e treinamento de cavalos e uma lareira que lançou um brilho dourado sobre a sala principal. É adorável, disse ela, tomando decorações escassas, mas atenciosas. Um cobertor de uso à mão envolto sobre o sofá. Algumas fotografias emolduradas no mantel. Muito você. Heitor parecia satisfeita com a aprovação dela. Não é muito, mas está em casa. Ele próprio preparara o jantar. Uma refeição simples, mas deliciosa. De frango grelhado, legumes assados e pão fresco da padaria local. Eles comeram na pequena mesa de madeira junto à janela, conversando sobre o progresso de Copper e o próximo primeiro dia de Isadora no hospital. Você está nervoso? Heitor perguntou, derramando-lhe um copo de vinho. Um pouco, ela admitiu. Faz meses desde que eu andei aqueles corredores, e agora estarei supervisionando as enfermeiras que costumavam ser meus colegas. Ela tomou um gole de vinho, reunindo seus pensamentos. Mas, de uma maneira estranha, também estou ansioso por isso, para provar que posso voltar com a cabeça erguida. Você não tem nada a provar a ninguém, disse Heitor com firmeza. Mas eu entendo por que você precisa fazer isso, para fechar esse capítulo corretamente. Depois do jantar, eles se mudaram para o sofá em frente à lareira. A noite de novembro estava fria lá fora, mas dentro da cabine tudo estava quente e íntimo. Isadora se inclinou contra o ombro de Heitor, sentindo-se mais contente do que ela, mais tempo do que se lembrava. Eu tenho algo para você, disse Heitor, após um silêncio confortável. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa, de madeira esculpida à mão com um design simples de cavalos na tampa. O que é isso? Isadora perguntou, tirando o dele. Abra. No interior, ela encontrou uma delicada pulseira de prata, com um único charme e um cavalo cor de cobre. Heitor, ela sussurrou, tocou além das palavras. É lindo. Eu o fiz na cidade, explicou ele, pegando a pulseira e prendendo-a suavemente ao redor do pulso, para lembrá-lo de onde você encontrou sua força novamente e lembrá-lo de que não importa onde você esteja, no hospital ou aqui, um pedaço deste lugar está sempre com você. A consideração do presente trouxe lágrimas aos seus olhos. Eu amo isso, disse ela. E eu amo... Ela parou. De repente não soube se era muito cedo para dizer que as palavras pairam em seus lábios, mas os olhos de Heitor já haviam capturado o significado por trás de sua sentença inacabada. Ele segurou o rosto dela em suas mãos, sua expressão mais aberta e vulnerável do que ela jamais viu. Eu pensei que nunca mais me sentiria assim, ele disse suavemente. Depois de Helena, depois do incêndio, me fechei. Me convenci de que não merecia outra chance. Seu polegar afastou uma lágrima que escapou pela bochecha dela. Até você chegar aqui, com suas próprias feridas, seus próprios fantasmas. E de alguma forma, em ajudar um ao outro a curar. Encontramos algo novo, ela terminou para ele. Algo que nenhum de nós estava procurando. Eu te amo, Isadora, disse ele, as palavras simples e verdadeiras.
Acho que te amei desde o dia em que vi você cantando para aquele potro ferido, tratando-o com tanta gentileza e cuidado. Isadora sentiu ela arte inchar de alegria. Eu também te amo, Heitor. Você me mostrou que eu poderia confiar novamente, não apenas outros, mas eu mesmo. O beijo deles era profundo e terno, uma promessa trocada sem palavras. Quando eles se separaram, Isadora descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo a batida constante de seu coração. O que acontece agora? Ela perguntou. Com nós, quero dizer. Os braços de Heitor se apertaram em torno dela. O que quer que queira acontecer. Nós levamos um dia de cada vez. Você tem seu trabalho no hospital, eu tenho os cavalos. Mas também temos isso. Usa. A simplicidade de sua resposta a encheu de paz. Sem grandes promessas ou planos elaborados, apenas um compromisso de construir algo real, algo duradouro, um dia de cada vez. Na manhã seguinte, Isadora ficou em frente ao espelho em seu quarto na casa da fazenda, ajustando o uniforme de sua enfermeira pela primeira vez em meses. Parecia familiar e estranho, como vestir roupas que pertenciam a uma versão anterior de si mesma. Uma batida na porta revelou tia Marta, que sorriu com aprovação ao ver Isadora em seu traje profissional. Você parece pronto, disse ela. Acho que sou, respondeu Isadora, surpreso ao achar que era verdade. A ansiedade que ela esperava foi substituída por uma determinação calma. São apenas 3 dias por semana. Posso lidar com qualquer coisa por 3 dias. Claro que você pode, querida. E você terá 4 dias aqui para esperar. No andar de baixo, ela encontrou tio Robert e Heitor esperando na cozinha. Os 2 homens ficaram quando ela entrou, os olhos de Heitor aquecendo ao vê-la. Seu carro está todo aquecido, disse o tio Robert. E há café nesta caneca de viagem, para a viagem. Obrigado, vocês 2. Isadora aceitou a caneca com gratidão. Para tudo. É melhor você ir, disse o tio dela, olhando para o relógio dele. Não quero chegar atrasado no seu primeiro dia de volta. Ele saiu com tato, deixando Isadora e Heitor sozinhos por um momento. Você está linda, disse Heitor, puxando-a para um abraço gentil. E forte. Ela sorriu para ele. Eu me sinto forte, pronto para enfrentar o que vier. Eu estarei aqui quando você voltar, prometeu, dobrando-a suavemente. Todos nós o faremos. Copper está ansioso para mostrar seu novo truque. Truque? Isadora levantou uma sobrancelha. O que vocês 2 têm feito enquanto eu estava desempacotando? Caixas. Heitor sorriu, uma visão rara o suficiente para que ainda fez seu coração agitar. Você terá que esperar e ver. A viagem para a cidade levou pouco menos de 3 horas, dando a Isadora tempo de sobra para se preparar mentalmente para seu retorno. Como a paisagem rural dava lugar aos subúrbios e depois às ruas movimentadas da cidade, ela sentiu um estranho desapego. Este lugar que antes era seu mundo inteiro, agora parecia apenas um local, em algum lugar que ela visitou e não em algum lugar que pertencia. O Metropolitan Hospital apareceu grande e imponente enquanto ela entrava na garagem. Respirando fundo, Isadora endireitou os ombros e caminhou em direção à entrada, com a cabeça erguida. O dia passou em um borrão de apresentações, papelada e orientação para suas novas responsabilidades. Alguns de seus ex-colegas eram estranhos ao seu redor, claramente sem saber como se dirigir ao elefante na sala. Outros estavam calorosamente acolhedores, expressando alegria genuína em seu retorno. O Dr. Phillips cumpriu sua promessa, organizando uma reunião da equipe onde reconheceu publicamente o erro do hospital no caso de Henderson e reafirmou a competência e o valor de Isadora para a equipe. Até o final do dia, Isadora estava exausta, mas satisfeita. Ela havia recuperado sua identidade profissional sem comprometer a nova vida que estava construindo. Enquanto caminhava para o carro, seu telefone tocou com uma mensagem de texto de Heitor. Como foi o seu primeiro dia? Copper, e eu estamos contando as horas até você voltar para casa. Lar. A palavra enviou uma inundação de calor através dela. Apenas 3 meses atrás, ela havia chegado à tia e na fazenda do tio quebrada e sozinha, buscando apenas um refúgio temporário de sua dor. Agora,
Estava em casa em todos os sentidos que importavam. Ela digitou um repele rápido e exaustivo. Mas bom, diga a Cobre que sinto falta dele também. E Heitor, eu te amo. A resposta veio quase imediatamente. Nós também te amamos. Dirija com segurança. Estaremos esperando. Enquanto Isadora saiu da cidade, ela assistiu a paisagem urbana recuar em seu espelho retrovisor. À frente, as estradas abertas que levavam a colinas e, além delas, uma fazenda onde um potro ferido encontrou sua força novamente. Onde um homem em luto abriu seu coração para novas possibilidades. E onde ela descobriu que, às vezes, as feridas mais profundas se tornaram as portas para a maior cura. 3 horas depois, quando ela se virou para a familiar estrada de terra que leva à fazenda, o sol poente pintou o céu em tons brilhantes de ouro e rosa. À distância, ela podia ver uma figura na varanda da fazenda, esperando por ela. Mesmo a essa distância, ela sabia que era Heitor. Ao lado dele, quase não visível na luz desbotada, havia uma pequena forma de cor de cobre-cópia, de pé nas 4 pernas, observando seu retorno ao lado do homem que ajudou a curar os dois, Isadora. Sorriu, sentindo um profundo senso de direita se estabelecendo sobre ela. Ela estava exatamente onde deveria estar, dirigindo em direção ao local, e as pessoas, onde sua dor finalmente encontrou descanso. E nesse descanso, ela encontrou algo ainda mais precioso, um novo começo. Enquanto estacionava o carro e entrou, no ar fresco da noite, Heitor caminhou em sua direção, o rosto dele iluminando um sorriso que apagou todo o cansaço de seu dia. Atrás dele, Cobre trotou sem jeito, mas com determinação, sua perna ferida ainda rígida, mas carregando seu peso. Bem, vindo para casa, disse Heitor simplesmente, abrindo os braços para ela. Isadora entrou em seu abraço, sentindo a força sólida dele, a batida constante de seu coração contra a dela. Estou em casa, ela concordou, as palavras que mantinham uma promessa de todos os dias e noites por vir. Finalmente, estou em casa. E como as primeiras estrelas apareceram no céu escuro acima da fazenda, Isadora sabia que isso não era um fim, mas um começo. Uma história de 2 pessoas que perderam tudo, apenas para se encontrarem. Uma história de cura, de segundas chances, de amor que cresce nos lugares quebrados. Uma história que estava apenas começando. O fim.